Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos prosseguir hoje na exposição do Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 15, versos 29 a 31, do qual nós faremos a leitura neste exato momento. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 15, versos 29 a 31. Textinho mais curto hoje do que os outros dois que nós analisamos aqui do capítulo 15, mas que está diretamente relacionado com os demais textos. Mateus 15, versos 29 a 31. O texto diz assim: Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Vamos orar. Bondoso Pai, amado Senhor, mais uma vez nós pedimos pela Tua graça e a Tua misericórdia que se estenda sobre nós nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, no qual muitos irmãos não podem, Deus, por segurança, por precaução, estar junto com a igreja nos cultos, mesmo tomando todas as medidas. Nós sabemos que é prudente neste momento os irmãos do grupo de risco permanecerem nos seus lares. Mas que o Senhor possa continuar nos alimentando por meio desses meios, do qual nós temos hoje disponível, que é a internet, e graças a Deus que eles podem mesmo nas suas casas estar se alimentando do alimento sólido que é a Tua Santa Palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos, aprendermos e aplicarmos esse texto às nossas vidas, que possamos, Deus, ser gratos e glorificarmos ao nosso Deus ao ver esses mesmos milagres que foram aqui relatados por Mateus naquele tempo, e que eles possam a nós nos confortar também, Senhor, sabendo que nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que promete ao seu povo um tempo de paz, um tempo livre de doenças. Que estas esperanças que nós encontramos na palavra seja sólida o suficiente para nos alimentar nesse tempo. Que seja, de fato, nosso único consolo e abrigo num momento tão difícil. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis ao texto bíblico. Que o Senhor nos conduza aqui durante essa exposição. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Então nós seguimos, irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, recordando aqui que neste capítulo o autor está apresentando a nós aqui um contraste entre fariseus e escribas, aquela elite religiosa do povo judeu, que neste momento aqui está se opondo ao ministério de Cristo com acusações. Eles estão ali buscando uma maneira de parar a pregação do Messias. Esses homens aqui que estão ali, quase que como uma comitiva oficial, buscando uma maneira de acusar a Cristo, eles ouvem da boca do próprio Messias uma forte acusação, uma dura palavra, que é hipócritas. Enquanto que no mesmo capítulo 15, logo depois, Mateus apresenta a nós um contraste destes religiosos com uma mulher cananeia, de origem sírio-fenícia, um povo pagão. Essa mulher se achega aos pés de Cristo, sem nada a oferecer, clamando por ajuda, por compaixão. E esta mulher, desprezada pelos judeus, sai do seu encontro com o Messias com uma maravilhosa afirmação de: mulher, que grande fé você tem. E aqui nós temos o contraste já nas próprias palavras de Cristo para ambos essas duas ocasiões. Ao grupo daqueles religiosos, eles ouvem hipócrita, enquanto que a mulher escuta: que grande fé que ela tem. Então o texto que nós acabamos de ler agora, dos versículos 29 a 31, ele continua a trazer as bênçãos de Deus alcançando o mundo gentil. Sendo que eu gostaria aqui de destacar 3 informações importantes que lidam com esse evento, com este milagre que alcançou um povo que não era parte do povo da promessa. E fazendo aqui o uso da própria parábola que Jesus usou no texto anterior, apenas para contextualizar o texto de hoje, nós poderíamos dizer que as migalhas que estão caindo da mesa, os cachorrinhos estão se alimentando delas. Existem aqui 3 informações importantes
que dizem respeito ao plano redentor. Um plano que inclui bênção para todas as nações. Informações aqui que vão nos ajudar a entender o plano da salvação de maneira teológica e, consequentemente, também nos ajudam a meditar sobre a nossa própria situação, sobre a nossa própria salvação. Então, a primeira informação presente aqui no texto que eu gostaria de destacar, que envolve o plano da redenção, é que Deus ele vai até o povo. O verso 29 diz ali que, saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Não há aqui no texto nenhuma indicação de quanto tempo Jesus permaneceu na região de Tiro e Sidom, que era a região onde ele estava no texto anterior, no texto da mulher cananeia, onde ele teve aquele encontro com esta mulher. A única informação que nós temos é que Jesus saiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Junto ao mar da Galileia é outra expressão bastante vaga, porque parte da margem deste mar contemplava o território de Israel. Era aquela região onde Jesus atuou durante vários anos do seu ministério, ali dentro do território da própria nação de Israel. E parte das margens do mar da Galileia contemplava um território gentílico, fora dos domínios de Israel. Quem vai nos ajudar a entender aonde Cristo está de fato neste momento é o Evangelho de Marcos, porque lá no capítulo 7, verso 31 de Marcos, ele diz que Jesus saiu de Tiro e foi até o mar da Galileia pelo território de Decápolis. E essa sim era uma região predominantemente gentílica. Então, com base nessa informação, que é extremamente importante, nós podemos entender um pouco mais da intenção de Mateus, o autor aqui do Evangelho, ao posicionar este pequeno texto logo após ao texto da mulher cananeia. Porque a gente nunca pode esquecer que o público-alvo do Evangelho de Mateus, o público que Mateus tem em mente, que ele quer alcançar, é um público predominantemente judeu. A intenção de Mateus é apresentar Jesus Cristo de Nazaré como sendo o Messias, Rei, Salvador de Israel. Então, tendo em vista isto, a intenção, fica mais claro o porquê de Mateus ter colocado o texto aqui. Por qual motivo? Porque se tentarmos ao menos pensar com a mente de um judeu, qual questionamento que poderia ficar em relação ao texto narrado da mulher cananeia? A dúvida seria em torno de como pode Jesus ter curado, ter feito um milagre e ter dito palavras tão fortes acerca da fé de uma mulher que não fazia parte do povo da promessa. Certamente, restariam dúvidas no povo judeu sobre se aquele milagre ali que Jesus fez ao expulsar o demônio da filha da mulher, ao entregar àquela mulher uma afirmação de que grande fé você tem, se isso ali, um milagre de uma mulher gentia, de origem pagã, de um povo chamado pejorativamente pelo próprio povo judeu de cães, seria este evento aqui um fato isolado? Teria sido só um impulso misericordioso da parte do Messias ao salvar uma pessoa que não fazia parte do povo da promessa? Essa dúvida certamente deveria bater na mente do judeu daquele tempo ao ler o Evangelho de Mateus. E aqui o autor providencia a resposta a esse possível questionamento em relação ao texto da mulher cananeia. Teria sido um evento isolado? E aqui ele Mateus mostra ao seu público, que este não era um evento, um milagre isolado, mas muitos milagres na sequência foram produzidos. E especificamente os milagres que haviam sido profetizados por Isaías sobre o tempo da chegada do Messias. E esses milagres aqui estão alcançando não o povo judeu, mas um público predominantemente gentílico. E esta narrativa, então, diante disto, ela se torna a mais bela confirmação da interpretação que a própria mulher cananeia teve
da parábola proposta por Jesus, onde a mulher lembrou da aliança que Deus fez com Abraão, onde um descendente dele traria bênçãos para todos os povos. E é exatamente isso que Mateus quer mostrar ao seu público. A aliança que incluía bênçãos para todos, a aliança que Deus fez com Abraão, já está sendo cumprida por meio destes sinais produzidos por Jesus. O Messias já chegou, trazendo as suas bênçãos a todos os povos. O descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações, estava presente. Então, neste versículo 29, além de todas essas questões e explicações envolvendo o texto, há uma outra informação bastante simples, porém profunda teologicamente, que trata do processo da salvação, trata do plano da redenção, trata da pessoa e da obra do próprio Deus. É algo que precisa, apesar de ser simples aqui, apesar de muitas vezes passar despercebido, mas precisa ser destacado constantemente a nós, porque a lembrança deste fato isolado nos mantém sempre gratos pelo enorme favor, pela enorme misericórdia e graça de Deus por nós. E que informação simples, porém tão importante é essa? É a parte inicial do verso 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. O que isso quer dizer, irmãos? E aqui eu vou perguntar algo para você meditar. Será que este povo aqui, deste texto que está recebendo tantos milagres, um povo predominantemente gentil, e nós veremos o porquê nós podemos concluir isso, além do fato de Jesus estar na região da Decápolis, por que este povo, não seria possível esse povo de maioria gentil ter um encontro com o próprio Deus encarnado se ele não estivesse ido até o povo? Será que esse povo teria sido curado das suas doenças se Cristo não fosse até eles? Lembro do capítulo 11 aqui de Mateus, onde Jesus disse que se ele tivesse operado milagres em determinadas cidades, os habitantes daquelas cidades teriam se convertido. O fato bíblico, claro, é de que para sermos salvos é necessário que Deus venha até nós. Isso é muito claro. E isso é algo que precisa ser enfatizado. Deus, ele tem que interceder por nós. Ele tem que se fazer presente a nós. Seria possível para o homem conhecer Deus se ele mesmo não tivesse tomado a iniciativa de se revelar? É claro que não. É impossível para o homem chegar até Deus. É impossível para o homem ir até o lugar onde o Criador habita. O homem, ele é tão incapaz disso quanto de conhecer a si próprio. Pense por um instante nisso. Nós só podemos conhecer sobre nós mesmos porque Deus nos revelou claramente quem somos e por qual motivo fomos criados. Nós não somos capazes nem de conhecer a nós mesmos, quanto mais aquele que nos criou. A Bíblia é muito clara neste ponto. Deus, ele se revela a quem ele quer, da maneira que ele deseja. É uma ação livre e soberana. E nisso muitos se incomodam com esse tipo de doutrina, do Deus que elege, do Deus que escolhe, do Deus que decide se revelar a quem ele quer. Mas basta nós olharmos a Bíblia desde as primeiras páginas. Nós vemos Deus escolhendo pessoas para se revelar a elas e para trazer o plano da redenção por meio delas.
Por que Deus escolheu o patriarca Abraão? Por que começou nele a eleição da nação, dos descendentes de Abraão? Será que Abraão era uma pessoa boa? Será que ele era um homem temente a Deus, antes de Deus se revelar a ele? Não. Originalmente, Abraão fazia parte de um povo pagão. Apenas depois que Deus se revelou a ele e entregou a sua palavra a ele, que Abraão pôde então depositar a sua fé e confiança em Deus. Deus decidiu que o seu plano redentor começaria a ser revelado por meio de Abraão, e depois passaria por Isaac, na sequência por Jacó. E aí nós teríamos outra dúvida: por que Jacó e não Esaú? Afinal de contas, eram gêmeos? Será que um era bom, o outro era mau? Seria isso? A gente vai para o relato bíblico, aprender da vida de Jacó e Esaú, e o que nós concluímos é que nós temos ali dois homens igualmente pecadores, cheios de erros e cheios de falhas. Então, por qual motivo Deus escolheu um e não o outro? E aí Paulo fez um grande favor a nós ao responder isso de maneira clara em Romanos, no capítulo 9, versos 13 a 15, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E diante disso, a nossa atitude, quando nós entendemos a graça, Deus vindo a nós, Deus tomando a iniciativa, quando nós entendemos que somos salvos por Ele, a nossa reação é semelhante à reação do texto de Mateus, deste povo que está nesse momento recebendo a cura do Deus que foi até eles. Nós devemos glorificar o Deus de Israel, o Deus que decidiu se revelar a nós pecadores, que tem nos dado do seu Santo Espírito e tem nos alimentado com a sua santa palavra. Nós hoje, privilegiados por tanta revelação, por tantos recursos que nós dispomos para conhecer. Há poucos anos atrás, nós enfrentaríamos dificuldades, até mesmo para ter uma Bíblia na nossa própria língua. E hoje nós temos Bíblia de todas as versões, com comentário, com meditação, Bíblia da Reforma, Bíblia de Estudo, Bíblia do Pregador, Bíblia da Mulher e assim por diante. Hoje, em tempos de pandemia, você tem o recurso de estar em casa, na segurança do seu lar, ouvindo a exposição das Escrituras, da Palavra de Deus. E isso deve nos levar a glorificar o Deus de Israel. Deus decidiu soberanamente se revelar a nós por meio da sua palavra. Deus tomou a iniciativa. Como diz Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou ainda 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus foi até este povo. Deus partiu para a salvação daqueles que eram considerados como cães, como pessoas de segunda linha pelo povo judeu. Deus partiu em busca de abençoar todos os povos conforme a sua promessa. Percebo, irmãos, a diferença fundamental entre o verdadeiro Deus, o Deus da palavra, para os falsos deuses, os deuses do paganismo. Nós, seres humanos, pecadores, nós gostamos de escolher os nossos próprios deuses. Nós fazemos isso muitas vezes por afinidade. Está na moda neste momento a Santa Corona, a padroeira das epidemias. E eu não estou brincando, isso é verdade.
O ser humano, ele escolhe os seus deuses e ele tenta domesticá-los de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas vontades. Mas isso não ocorre com o verdadeiro Deus, o Deus bíblico, que se revela. É um Deus que soberanamente escolhe o seu povo, ele não é escolhido. Ele mesmo é quem parte para salvar. Ele veio a nós, até nós, cheio de graça e de verdade. Deus tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós por meio da Bíblia. Deus é aquele que nos concede o entendimento da verdade por meio do Espírito Santo. Tudo é por Deus, por meio dele. Se não fosse assim, se nós escolhêssemos a Deus, se nós decidíssemos sobre Deus, se houvesse qualquer critério de mérito nosso nisso, então não seria graça. Nós somos salvos pela graça porque tudo vem dele. Ele vem até nós. É ele quem nos aceita. É ele quem nos escolhe. Outra informação importante sobre a salvação que alcança o gentio é o estado do povo. A maneira como este povo se coloca diante do Salvador, do Messias Jesus Cristo. Este é um povo humilhado. Verso 30 diz: E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Quando eu falo aqui de povo humilhado, eu não estou falando diretamente do tratamento que eles recebiam do judeu, que consideravam este um povo indigno, cães, como nós temos visto aqui nessas últimas exposições. É preciso resgatar um pouco do conceito desta palavra humildade. O significado de humildade é a virtude que tem como característica a consciência das próprias limitações. Vejam bem, irmãos, eu vou repetir aqui. Humildade é a virtude que tem como característica a consciência das próprias limitações. Vamos lembrar novamente o contraste aqui no capítulo 15. Como que era a postura dos escribas e fariseus? Estes homens, eles eram reconhecidos pelas suas próprias limitações? Muito pelo contrário, eram cheios de si mesmos. Nós vemos no texto homens orgulhosos que confiavam nas suas próprias capacidades. Eles confiavam porque eles guardavam a lei, porque eles eram os intérpretes autorizados dela. E como que foi a postura da mulher cananeia? Era alguém que com modéstia e simplicidade, sem ter nada para se orgulhar, reconheceu a sua própria limitação nos termos da promessa, nos termos da aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Ela estava plenamente contente em desfrutar apenas das migalhas desta aliança. E agora, uma vez mais, nós temos uma multidão que vem a Cristo com suas muitas necessidades. Todo tipo de enfermidade está presente aqui. E aí, sem nada a oferecer, sem argumentar sobre nenhum tipo de mérito ou merecimento pessoal, eles apenas entregam aos pés de Cristo a sua própria miséria. Eles apenas confiam que Jesus tem o que é necessário, que Jesus tem poder para curá-los. Percebam que Mateus, na sua narrativa, ele não se preocupa com muitos detalhes. Ele não nos informa diretamente se todas aquelas pessoas ali faziam parte do povo gentio ou se havia ali alguns israelitas. Ele não se preocupa em informar se essas pessoas confiaram em Cristo para a salvação dos seus pecados ou apenas confiavam que Ele podia curá-los das suas doenças. Tudo isso está implícito no texto, mas não com grandes detalhes, porque o foco do texto é na humildade que essa multidão se apresenta aos pés de Jesus, sem ter nada a oferecer. Eles não apresentam aqui
um pedido de compaixão por parte de Cristo em relação às suas necessidades. Este é um povo simplesmente carente de auxílio, que chega a Cristo, aquele que é o único capaz de fornecer algum tipo de ajuda, uma ajuda que era sobrenatural, uma ajuda que nenhum outro homem poderia conseguir, nenhum religioso, nenhum fariseu era capaz de oferecer esse tipo de ajuda. E aí nós temos que lembrar de Provérbios, no capítulo 16, verso 18, que diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulho precede a queda. E este contraste apresentado por Mateus no capítulo 15 mostra isso de maneira muito clara. O povo judeu, que está aqui sendo representado pelos seus líderes espirituais, na sua grande maioria, se orgulhava da eleição dos seus antepassados, se orgulhava em ser descendentes de Abraão, se orgulhavam em ser o alvo das promessas, se orgulhavam do templo de Jerusalém, se orgulhavam nas suas práticas, nos seus costumes, nas suas tradições. Só que esse era um orgulho que não estava no Senhor. Pelo contrário, era um orgulho de quem se achava superior aos outros. Era um orgulho de alguém que olhava para os outros povos e era capaz de dizer: vocês são imundos, são como cães. Nós somos merecedores, nós somos o povo de Deus. Era um orgulho que afastava os religiosos e o povo judeu de uma postura semelhante à da mulher cananeia, que afastava eles de poder ter uma postura semelhante à da multidão aqui desse texto. O orgulho deles os levou a rejeitar o Messias simples, o Messias que não nasceu num palácio, que não nasceu em berço de ouro, um Messias que era cheio de compaixão com pecadores e publicanos, um Messias que ensinava usando palavras simples, usando ilustrações do cotidiano para que o povo comum pudesse entender, que chamava para estar junto dele pessoas igualmente simples, alguns pescadores e até mesmo um odiado cobrador de impostos, como era o autor deste evangelho. A humilhação deste outro povo, que coloca as suas necessidades aos pés de Cristo, este era o modelo que Deus tinha ao seu povo, que Deus clamava ao seu povo a ter há muito tempo atrás. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo que dizia falar em nome de Deus, que se dizia o guardião da palavra de Deus, era um povo incapaz de se humilhar, incapaz de se converter dos seus maus caminhos, portanto, incapaz de receber o Messias e ser curado por ele. Mais triste ainda é que nós vemos esta história se repetindo em um outro contexto. Em nossos dias, nós podemos observar muitos grupos que dizem ser representantes de Deus, que dizem falar em nome do Senhor, que dizem ensinar a palavra de Deus. Porém, são pessoas orgulhosas, que são incapazes de se humilhar, incapazes de reconhecer o próprio pecado. Pessoas que se apegam nos próprios méritos, que dizem ser ungidos, cheios de poder, cheios de novas revelações, mas que jamais admitem as críticas. E que no fim das contas, lá dentro no coração, eles colocam a sua segurança nos seus próprios méritos. Acham que fazem o suficiente para merecer honra, para merecer salvação e vida eterna. Novos fariseus. Eles podem não ser iguais em aparência, mas se comportam da mesma forma.
agarrados nos seus rituais, nos seus costumes, nas suas tradições, no fato de que obedecem uma série de normas, de regras que eles mesmos estabelecem. Desprezam a verdadeira palavra de Deus. Muitos evangélicos dos nossos dias, se fossem colocados no contexto do tempo de Jesus, estariam ao lado dos escribas e fariseus, acusando este povo gentil, que está sendo aqui curado por Cristo, de cães, imundos, não merecedores, enquanto que eles se consideravam como aqueles que mereciam salvação por conta dos seus bons costumes. Jamais se orgulhe de coisa alguma. Jamais deposite a sua confiança em algum tipo de mérito, algo exterior, seja o que for. Porque apenas um povo humilhado diante do Senhor pode receber em Cristo a salvação dos seus pecados. Nós não temos nada a oferecer. Deus precisa vir até nós para nos resgatar. A boa notícia é que Deus já veio em Cristo. Nós precisamos apenas nos humilhar, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa real necessidade, para então nos colocar aos pés de Cristo. A última informação importante que eu quero destacar do texto de hoje, sobre a salvação que alcança os gentios, é que este é um povo que seguiu as evidências. Verso 31 diz: o povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Neste momento, nós podemos pensar de maneira simplista que esta é a única reação esperada das pessoas diante do que estava ocorrendo diante de seus olhos. Afinal de contas, quem não ficaria maravilhado ao ver curas, milagres desta natureza? Só que a escolha das palavras aqui usadas pelo autor, ela quer demonstrar mais do que isso. Até porque esta reação, pessoas maravilhadas diante de Cristo e da sua autoridade, não era unânime naquele tempo. O povo judeu, representado aqui pelos líderes religiosos, eles não se maravilhavam diante dos milagres realizados por Cristo. Ao invés disso, eles arrumavam desculpas para aquilo que era inexplicável. Como que um herege, um mentiroso, um impostor pode realizar obras de natureza sobrenatural? Ele só pode estar possuído de demônios. Esta foi a conclusão deles. Não esqueçam, esse povo vai crucificar o Messias, mesmo vendo tantos milagres. Por outro lado, aquele povo que não era do povo escolhido, este povo chamado de cães, eles seguiram as evidências. E que evidências são essas? A evidência textual, a evidência da revelação especial de Deus. Reparem as palavras escolhidas por Mateus para narrar o que estava acontecendo. Ele disse que o povo ficou maravilhado ao ver que mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. O que tem de tão especial nisso? O profeta Isaías anunciou que no tempo da restauração, no tempo da vinda do Messias, lá no capítulo 35, versos 5 e 6, ele disse: então, no tempo da restauração, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Não se esqueça, Mateus escreve o seu evangelho tendo como alvo um povo que conhecia muito bem as profecias messiânicas. Aqueles que eram os cães, o povo gentil, ele reconheceu naquele momento que eles estavam presenciando a chegada do restaurador de Sião. Era o tempo do Messias, o tempo da salvação prometida por Deus, tempo este que traria bênção para todas as nações. Eles reconheceram que a profecia estava se cumprindo diante dos seus olhos. E aqui um breve parêntese, porque talvez você fique em dúvida sobre como eles poderiam conhecer as profecias messiânicas, sendo que não faziam parte do povo judeu. E a resposta para isso é encontrada
no período do exílio e no período pós-exílio. O povo de Israel foi espalhado por toda a região da Palestina. Houve muita miscigenação, mistura entre os povos. E, consequentemente, a esperança messiânica se espalhou juntamente com o povo que esperava o Messias. E para confirmar isso ainda mais, Mateus ele encerra dizendo que depois de ver aquilo, eles glorificaram o Deus de Israel. E essa frase final é muito importante. O fato do autor dar ênfase ao fim da narrativa que esta multidão, que recebeu muitos milagres, glorificava o Deus de Israel por tudo aquilo que estava acontecendo. Isso demonstra que este era um grupo, se não todo ele, predominantemente gentílico. Um povo que não era de Israel e que glorificou o Deus de Israel. Ao ver Jesus Cristo realizando todos esses milagres e ao comparar com as promessas messiânicas desse povo desprezado, humilhado, chamado pelos judeus de cães, eles fizeram aquilo que o povo da promessa deveria ter feito quando se deparou com Cristo. Eles glorificaram o único e verdadeiro Deus, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que se revela, o Deus que intervém, o Deus das Escrituras. E mais uma vez eu vou insistir aqui nesse contraste presente no capítulo 15. Mateus narra a reação de dois grupos distintos. A reação do povo de Deus, a reação dos líderes religiosos de Israel. Homens conhecedores das promessas, homens respeitados como autoridades espirituais, porém, pessoas que diante do Messias o rejeitaram. Foram incapazes de reconhecer em Jesus o início do cumprimento das promessas. Enquanto que do outro lado da história, nós temos uma mulher e um povo que não era povo. Pessoas que eram chamadas de cães por esses mesmos religiosos. Estrangeiros que certamente não tinham o mesmo conhecimento que esses especialistas da lei tinham, mas que foram capazes de seguir as evidências, de olhar para aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos e perceber que aquilo era, sem sombra de dúvidas, os sinais da chegada do libertador prometido. Diante dos milagres, eles, os cães, não os religiosos, com os seus trajes enfeitados e sua pompa autoritária, eles, os cães, glorificaram o Deus da glória, o Deus que não fazia parte do seu panteão de falsos deuses do paganismo. Eles acabaram glorificando o único e verdadeiro Deus. E esse contraste de reações à presença de Jesus Cristo permanece acontecendo até os nossos dias. Ao nos depararmos com Cristo, com a palavra de Deus, com as promessas e com os testemunhos sobre a pessoa e obra de Jesus, necessariamente nós teremos alguma reação que ficará entre a rejeição e o render glórias. Ficaremos ofendidos ou maravilhados com o Messias Jesus Cristo. O texto aqui nos ajuda a não cometer o mesmo erro que esses religiosos cometeram. Religiosos que, mesmo tendo mais acesso à revelação, mesmo tendo mais conhecimento da Escritura, eles foram incapazes de seguir as evidências claras que apontavam para Jesus como sendo o Messias Salvador dos homens que tanto esperavam. Nós podemos não ter Jesus hoje diante de nós realizando milagres inquestionáveis. Até porque isso foi um privilégio de um pequeno grupo de pessoas que viveram numa pequena região do mundo em um curto espaço de tempo. E lembrando que nem mesmo isso foi garantia de certeza de fé. Nós temos diante de nós o exemplo claro disso. A Bíblia mostra muitas pessoas rejeitando a Cristo, mesmo diante de sinais e milagres. Não foi por acaso que Cristo foi crucificado. Nós não temos a presença física de Jesus. Nós não temos esses milagres, esses sinais claramente colocados diante de nós. Mas nós temos muitas evidências que precisam e que devem ser analisadas e seguidas. Evidências que falam sobre a vida
sobre a obra, o ensino do Messias, evidências históricas, arqueológicas, textuais. Você tem evidências experienciais, que significa vidas que são transformadas por Cristo pela sua palavra. Você tem evidências internas dentro de si mesmo, porque todos nós sabemos que há algo de errado. Existe um vazio dentro de cada um de nós que só pode ser preenchido por um relacionamento verdadeiro com aquele que nos criou. E diante de tudo isso, nós precisamos, ao analisar as evidências, nós precisamos nos maravilhar e glorificar o Deus de Israel. O que de fato o texto que nós analisamos esta noite pode nos ensinar? Pode nos ensinar que a fé da mulher cananeia não foi um fato isolado, uma exceção, mas a vinda do Messias estava ali inaugurando um tempo de bênção para todos os povos. Além disso, nós podemos aprender sobre a salvação que alcança o mundo gentio. Nós podemos aprender que no processo da salvação, Deus precisa vir até nós. Deus é quem toma a iniciativa em salvar o homem dos seus pecados. E graças a Deus por isso. Porque de qualquer outra forma, seria impossível a nós. Se de alguma maneira dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Nós aprendemos com o contraste da postura entre escribas e fariseus, com a mulher cananeia e depois com a postura desta multidão. Nós aprendemos com a atitude humilde de um povo que não tinha nada para se orgulhar, totalmente despojado de méritos. Esta postura contribuiu positivamente para que eles pudessem seguir as evidências que claramente apontam para Cristo como o Messias Salvador. E tudo isso junto deve nos levar a meditar sobre nós mesmos, a nossa postura diante de Cristo e diante da palavra de Deus. Meditar sobre as nossas necessidades, sobre o reconhecimento de que precisamos de Cristo para nos salvar a nós mesmos do nosso próprio pecado. Estamos nós seguindo as claras evidências ou estamos nos apegando ao orgulho, a algum tipo de mérito próprio e pessoal? Nós precisamos nos despojar de nós mesmos, abandonar todo e qualquer tipo de orgulho e nos humilhar diante daquele que é o único capaz de nos salvar. E aí, diante da ciência da nossa incapacidade, ainda mais precisamos nos humilhar e meditar sobre o porquê Deus nos salvou. Por que Deus escolheu a mim? Por que Deus se revelou a mim, um mero pecador? E aí, quando nós meditamos nisso, na nossa incapacidade, na incrível graça de Deus, que em bilhões e bilhões de pessoas decidiu se revelar a mim pessoalmente, então nós vamos nos alegrar na frase final do texto de hoje. Aí vai fazer muito mais sentido o que nós lemos no final aqui, do versículo 31. Deus nos salvou para o louvor da glória do Deus de Israel. Deus nos salvou para glorificarmos o Deus que se revela por meio da Escritura. Deus nos salvou para Ele mesmo, para a sua própria honra e glória. E aí então, Deus nos salva para que cada um dos verdadeiros discípulos possa viver como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando eu entendo a minha incapacidade, quando eu entendo o tamanho da graça de Deus que precisou vir a mim,
quando eu me humilho verdadeiramente e reconheço pelas evidências que Cristo é o meu Salvador, aí então, tudo o que eu fizer será para a glória de Deus. Se você é um verdadeiro discípulo, então viva para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai amado, bondoso Deus, graças te damos pela tua palavra que é revelada a nós por meio das Escrituras, por meio da Bíblia, que nós hoje podemos aqui mais uma vez, Deus, lê-la, explicar o texto e aplicar às nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha a nós com o teu Santo Espírito, gravando tudo aquilo que aprendemos no nosso coração, para que a gente não se esqueça disso jamais. Da imensa graça de um Deus que se revelou, que tomou a iniciativa da salvação, que nos resgatou do nosso próprio pecado e da nossa própria miséria. Obrigado, Pai, por tanta graça, por tanta misericórdia que o Senhor nos concede. Nos ajuda, Deus, e nos ensina a viver e a praticar, Senhor, todas as coisas na nossa vida, pensando em Te glorificar por meio do nosso próprio testemunho. Nos ajuda, Senhor, porque o pecado ainda nos atrapalha. Nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu alimento único e verdadeiro que vem da palavra. Nós precisamos do Teu Santo Espírito para nos guiar. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor diariamente nos renove em Ti mesmo. Temos a certeza que o Senhor completará a obra que começou em nós. E essa é uma esperança que nos mantém e que nos sustenta sempre. Nos ajuda e nos dá força neste momento que enfrentamos, para que a gente possa sair desse tempo, Deus, glorificando cada vez mais ao nosso Deus, Salvador, protetor, aquele que nos concede a vida eterna. Obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Cristo. Amém.